pessoal, sou Liz Jimenez, começando mais um episódio do meu canal. Quem ainda não me segue, por favor, me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Hoje eu trouxe novamente a minha amiga de alma, a Sandra Helena. A gente vai abordar um tema um tema comum entre nós, que é o Reiki. Eu espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês irão gostar. E aí, Sandra, tudo bem com você? Obrigada, Liz. Estamos juntas. Estamos. Né? Estamos juntas nessa caminhada. Sempre. Bom, Sandra, a pergunta que não quer calar. Como o Reiki entrou na sua vida? Quero saber. Na verdade, a gente... Vamos falar para os outros, né? para os outros. Eu conheço um pouquinho, mas a gente traz aqui dessa forma. Tá. Bom, Liz, o Reiki é algo assim que eu acho que ele veio de uma maneira muito natural para mim, né? Eu tinha uma situação desde que o meu filho nasceu, sempre filhos, né? Ah, sim. Sempre. Os filhos chamam a gente. Isso. Desde que meu filho nasceu, eu tinha aquela coisa de massagear com as mãos, imposição de mãos, já para acalmar, tinha toda essa situação. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo o Reiki, né? Sim. E aí eu conheci pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que eu não vou citar nomes, porque se eu citar nome de uma, vai dar... causar um ciúme. Com certeza. Então eu não vou citar nomes, mas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida e que me apresentaram e me passaram muitos ensinamentos com relação ao Reiki, né? Hoje em dia tem alguns cursos até de um único dia e tal. Sim. Mas o meu curso foi bem prolongado, foi um curso de 4 anos eu fiz. Nossa. Então ele foi bem prolongado mesmo. E foi muito bom, né? Por quê? Porque além de ter vindo na minha vida por conta de toda essa situação que eu já vivia, também por um motivo muito particular meu, que era o Reiki para mim mesma. A autoaplicação. A autoaplicação. Tá? Sempre, né? E que faz muita diferença na vida da gente, né? Faz muita diferença. E assim, quando eu comecei a me aprofundar, eu vi que realmente era o que eu buscava e era o que eu queria. E quando você começou essa autoaplicação, começou a se autoaplicar, quais os benefícios assim principais que você pode contar aqui pra gente, que você sentia até no seu corpo físico, né? Porque a gente sente no geral e o que você conta pra gente? Pra mim, o que assim mais teve evidência mesmo foi a questão de autoaceitação, né? Porque eu acho que a gente acaba crescendo com muitos preconceitos, com muitas vergonhas, com muitos medos, né? Sim. E isso me ajudou muito, né? Inclusive com relação a um laço familiar, né? Que eu tinha um problema sério com... Eu posso falar, né? Pode contar. E isso me ajudou muito, porque a dificuldade que a gente tem, às vezes, de aceitar que nós não podemos, em hipótese alguma, mudar a outra pessoa, é muito difícil. Sim. Porque a gente sempre acha que é mais fácil mudar os outros, né? E, de fato, Porque você não consegue mudar ninguém, né? Você não muda ninguém. Então, quando você entende e aceita que a mudança precisa acontecer com você, tudo muda. É um processo mesmo, né? É um processo. O Reiki traz um processo de autoconhecimento fantástico, né? Ele é. Não tem... Eu falo assim que quem tem, assim, aquela coisa de dizer assim, não, eu vou realmente me aprofundar, ela entende do que eu tô falando. Sim.
Porque o reiki, ele trouxe isso para mim, esse autoconhecimento Sim. e esse entendimento de que eu não vou mudar ninguém. E a minha mudança fez com que muita coisa mudasse. A minha Uhum. autoaceitação, a mudança no relacionamento com o meu pai. A gente sofre Ah, ainda, sim. né? Porque a Sim. gente queria pegar uma pessoa e falar assim, olha, funciona É. assim, muda, que se você mudar... Só que nem a gente consegue mudar totalmente. Como é que você vai conseguir fazer uma outra pessoa mudar? Então, o reiki, para mim, ele foi Foi o maior isso. Ele benefício foi. nessa. Ele me trouxe só benefícios, só Sim. benefícios. Sim. Ô, Sandra, e você atende? Você faz atendimentos? Então, de início, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu achava assim... a gente tem um certo receio de começar a fazer um atendimento, né? Mas quando eu comecei a fazer o atendimento, aí sim eu vi o quanto mais de benefícios eu Sandra, própria tive em Sim. fazendo atendimentos. Só que eu apliquei isso como um propósito na minha vida, tá? Sim. E eu não coloquei isso como uma profissão, né? Eu coloquei isso realmente E como um você propósito. concilia com a sua profissão? Qual que é a sua profissão? Pode falar aqui pra gente. Pra quem não conhece, qual que é a sua profissão? Porque eu trabalho com publicidade, Sim, né? sim. Há pouco tempo, É. né? Trabalhei Há muito pouco tempo. trabalhei junto com o Roger, seu marido, Sim. né? Que faz. Que Que foi fez, ontem. que faz parte até da gente se conhecer e tudo Sim. isso, foi quem nos Foi daí, aproximou. né, Sandra? Mas eu, como publicitária há mais de 30 anos, né? E Eu você vou falar muito. concilia, né? Então, E como você eu concilia, consigo. né, o seu trabalho na agência com seus atendimentos, né, com Hoje um reiki? pouco menos, né? Eu consegui já conciliar um pouco mais no período em que eu estava morando numa casa, né, durante 4 anos, e que eu montei, né, um espaço onde eu só fazia isso, eu só Que aplicava o inclusive reiki. Você foi foi lá que eu que você foi experimentei isso, do reiki, minha gente. foi lá. E Que aí, maravilha. então, e aquele espaço que eu tinha construído, eu fiquei lá durante 4 anos, e então eu intercalava com os meus horários. Então eu marcava a pessoa antes de eu sair pro trabalho, Sim, né? antes de ir pra Ou agência. após o horário, ou finais de semana, né? Que às vezes finais de semana para mim era bem mais Sim, prático e bem mais sim. fácil. Ô, Sandra, e você integra alguma técnica ao reiki? Alguma outra técnica, né, ao reiki? Então, depende do caso, né? Além dos chazinhos, né, gente? Porque os chazinhos da Sandra, meu Deus, são maravilhosos, saborosos. Eu não consigo fazer um chá como o seu. Então, Mas, mas eu acho que é é, questão não sei, é a maneira de fazer mesmo. sim. Só Um dia a isso. gente fala sobre É. chá, a técnica. Se Então, você Liz, integra alguma técnica ao reiki. então, eu tenho alguns outros cursos, né? Que eu também faço atendimento quando eu vejo necessidade ou quando alguém me pede, né? Então, por exemplo, eu tenho benzimento xamânico, né? Sim, Que o benzimento xamânico, ele além do xamânico normal, nossa, eu engasguei, tá? tá. É normal. Além do o benzimento xamânico, ele trouxe para minha vida também o benzimento tradicional, que é Sim. aquele benzimento que quando a gente era criança, Ah, as mães levavam, sabe, a gente da para benzer. ancestralidade. Isso. E Então, veio vindo, né? então eu também
adquirir esse Sim. conhecimento, né? E além desse, também a magia, né? Mas a magia eu não gosto muito de falar porque Tá. as pessoas acham, né? Confundem Mas a magia é os uma coisa muito assuntos. boa, né? Uma coisa muito Sim. utilizada para o bem. Ô, Sandra, aproveitando que você falou da magia, né, que você não gosta de falar, algumas pessoas, só pra gente esclarecer, né, Tá. algumas pessoas confundem o reiki, né, quando não conhecem, acham que o reiki está associado à religião, né? Sempre. Então, acho que é bom, é legal a gente esclarecer, né, Sim. que o reiki não faz parte de nenhuma religião. Não, o Né? reiki ele não Como tem... que você explica isso quando alguém... Porque sempre tem sempre alguém as que pessoas que pergunta. perguntam, né? Como que você... Acha que é crença. Acha que é crença, exatamente. Como você explica isso para quem tá ouvindo a gente? Porque o reiki, na verdade, ele é energia, né? Ele é Sim. energia. Então, tudo que se move, ele é a base de energia, né? Então, tanto que o reiki ele foi já cientificamente aprovado, Sim. né? Então, nós temos já hoje... No Sistema Único de Saúde, né? Isso, nós temos essa Sim. situação. Inclusive, algumas faculdades já adotam o reiki, né? Sim. Que eu acho super importante, achei isso maravilhoso. E o reiki, ele só trabalha a energia, então não tem ligação com religião, né? Isso. E quando nós falamos que nós somos apenas um ponto de energia para ajudar, não significa que a gente está, vamos falar o termo, né, popular aí, encarnando, fazendo qualquer outro tipo Sim, de... que é o que né, que as pessoas acham. Não, nós estamos canalizando energia. Então, é como se nós fôssemos uma extensão. Sim. Né? Sabe a extensão? Um Você liga a condutor. TV, você liga a TV, para ligar a TV você não tem como fazer com que ela se ligue, então você coloca a extensão, nós somos essa extensão. Ok, Condutores de Perfeito. energia de um lado para o outro. Sim. Não tem uma outra explicação. Né? Essa é a explicação. Por quê? Qualquer pessoa hoje ela pode buscar a energia, né? Qualquer pessoa. Mas é difícil quando você não tem um pouco de autoconhecimento, quando você não consegue se ligar, né? Ou desligar, né? Do mundo em que a gente vive. Então o reiki ele está aí para isso. Né? Que você utiliza junto, né, com outros tratamentos na naturopatia. Então, assim, e você sabe disso. Sim. Né, dessa importância que existe entre conciliar uma coisa com a outra. Sim. Né? Porque a pessoa precisa estar com uma boa energia. Precisa. Qualquer tratamento que você for fazer, se você inclui o reiki, a potencialização do tratamento ela é outra. Sim. Né? Eu sempre, dentro nos meus atendimentos, né, no consultório, é difícil um atendimento, tô para te falar que raro mesmo, sim, que eu não utilizo do reiki. Dentre todas as terapias, as técnicas que eu atendo no consultório, né? E o reiki, eu acho o reiki tão assim... E as pessoas digno, né? sentem já sentem o benefício naquele momento. Sim. Tanto que eu adotei no meu protocolo de atendimento, justamente porque a pessoa ela vai embora, aliás, ela nem sai da sala do consultório, ela já verbaliza o quão ela melhorou e como ela se sente, como ela já se sente bem, né? Então, eu adotei porque o reiki é fantástico e a imposição de mãos, né? Vale lembrar, porque tem pessoas que também ainda existe essa dúvida, mas como que é isso? Aplica? Como que é? Né? Não, a gente não encosta.
né? Eu falo assim que depende muito do caso, né? Sim, Alguns casos a gente impõe impõe a a mão mão, realmente, isso, porque algumas pessoas elas não conseguem receber a energia se você realmente não tocar, sim. né? Mas a Mas tem os maioria casos não que existe é, necessidade disso. sim. Ou se E é incrível toca como em sente, né? partes E é que incrível como sente, né? incrível. Tem É. uma pessoa que eu atendo e ela não mora em Ribeirão Preto. E toda vez que ela vem para Ribeirão, ela me chama É. e ela pede para eu aplicar o reiki. E eu não encosto a mão nela, né? Eu É. não coloco as mãos Sim, nela. é. E ela vira para mim e fala assim: Nossa, por que, que a sua mão estava tão quente, né? É. Então, as mãos esquentam, gente, por conta da energia. É muita energia, Sim. né? É. Então, quando você canaliza a energia, ela aquece. E Sim. nesse aquecimento você acaba repassando para a pessoa, né? Sim. Então, Ô, é onde que ela Sandra, sente. e você trabalha na agência, convive, né, com o pessoal da agência e conta pra gente um pouquinho, assim, os benefícios que as pessoas do seu convívio, elas se beneficiam do reiki? Existem algumas situações engraçadas que a gente É passa aqui, isso, né? é. Você já deve ter percebido, Sim. né? E existem algumas situações engraçadas. Algumas, por exemplo, a questão do chá, né? Ah, o chá A questão do tomou chá, conta. né? Que qualquer coisinha. É, Você não faz um chá, né? é. Então, existe a questão do chá. E existem algumas situações Até onde. eu chego aqui e quero chá. Existem algumas situações onde, por exemplo, às vezes eu chego, né? E vejo que a coisa tá meio que pegando fogo, né? Porque é cliente, É, né? Todo dia, estresse, a e né, a rotina, rotina do dia a o do dia. corre-corre. É. E aí, às vezes, eu chego, tal, a pessoa tá estressada, tá assim. Aí eu chego, começo a conversar. Aí eu assim, a Sandra chegou perto de mim, tenho certeza que ela me aplicou reiki, tenho certeza disso. Então, são situações É, engraçadas assim que sim. acontecem. Mas com É, certeza eles já sabem porque eles sentem que, sim, né, alguma coisa mudou ali que pronto, a Sandra aplicou o reiki. e assim, acontece, né? Mas é o quê? Você tentar canalizar um pouco de energia, né? Boa, por quê? Quando você está num ritmo louco, né? Desenfreado e com muito estresse, você não consegue canalizar, porque a energia ela é frequência, Sim, né? Igual a sintonia de rádio, ela é frequência. E se você está naquele estresse todo, na hora que você começa a buscar energia, você está buscando uma energia errada. E você se conecta com energias ruins. Isso só sim. te deixa pior, É, né? Então, o nosso trabalho vem a fazer o quê, né? Vamos tentar mudar um pouco essa energia, elevar um pouco a energia, né? sim. Porque tem essa situação. Então, eu trabalho um pouco esse lado também. Ô, Sandra, e o reiki a gente sabe que dá para aplicar à distância. Você aplica à distância? É claro, a própria na agência mesmo, né? Você às vezes. Tanto que os meninos já até sabem. Ai, a Sandra me aplicou um reiki. Mas, por exemplo, se você tá na sua casa, você. Da sua casa, você tem esse contato com, às vezes, com pessoas que te procuram para fazer à distância mesmo? Algumas pessoas, elas. É engraçado porque, assim, existem algumas situações onde a gente não. Não adianta você tentar explicar, né? É. Então, algumas pessoas às vezes me procuram, falam assim: Olha, amiga, faz uma oração aí para mim, porque tá acontecendo Uhum. isso, tal, não sei o quê. Então, eu criei um hábito, né? Eu tenho um hábito já de fazer o reiki à distância Sim. para algumas Ah, pessoas. que legal.
E também é uma coisa de todo dia mesmo. Então, eu já acordo mais cedo, que é para fazer as minhas orações e para fazer a aplicação do Reiki à distância para outras pessoas, Sim. tá? Então, você tem a caixinha do Reiki, a gente fala da caixinha do Reiki. Você tem a caixinha e nunca os nomes, se você só acrescenta os nomes à caixinha. Eu só Tá igual a acrescento. minha. Eu só acrescento. E assim, alguns dias, às vezes a pessoa nem te pede, né? Sim. Mas às vezes quando você tá ali aplicando o Reiki, tentando enviar Reiki, te vem aquela pessoa em mente. E aí você fala assim, essa pessoa tá precisando. Sim. E aí você coloca ela no pacote, vamos dizer assim, né? Vai Então, todo mundo junto. Isso já é habitual meu, Ah, né? Então, muito os legal. atendimentos eu parei um pouco, porque eu voltei lá para casa dos meus pais. Lá ainda eu não encontrei uma maneira de colocar um ambiente como eu estava na casa anterior. Mas eu falo que tudo tem seu tempo. Sim. Tudo se acomoda conforme, Com certeza. conforme tem que acontecer. Ok, e sobre o número de sessões, por exemplo, quando você aplicava, né, que você estava com mais, não que você aplica ainda, né, mas quando você estava lá no seu cantinho, que você atendia com mais frequência, sobre número de sessões, a pessoa te procura, faz uma sessão, você recomenda voltar, aplicar um mínimo, tem um mínimo de sessão, por exemplo? Nós fizemos o curso, nós sabemos muito bem disso, que uma única sessão, eu posso tentar te ajudar em uma única sessão com o Reiki. Mas nós temos que ter pelo menos 3 sessões. Pelo menos, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha energia, a gente trabalha alinhamento dos chakras, que é um assunto que até nós falamos que vamos falar depois, né? Nós queremos gravar um só de chakras. Então, é o alinhamento dos chakras, né? E quando você vai trabalhar esse alinhamento, dependendo da situação, ela pode até se agravar em uma única aplicação. Mas não é agravar porque isso é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. Não. É porque você está mexendo. Então, ele vai começar a reagir, né? Aquele seu chakra, ele vai começar a reagir. Então, por exemplo, você tem um medo, né? Um medo específico. E aí a gente trabalha esse medo. Quando você está trabalhando esse medo, às vezes ele pode vir em evidência, né? Muito mais do que estava, se você fizer uma única sessão. Muita gente fala assim, ai, não resolveu, só piorou a minha situação. Mas não deu continuidade no tratamento. Sim. Né? E existe a necessidade de continuar. Sim. Né? O Reiki, ele tem a necessidade de pelo menos 3 sessões. Então você indica as 3. No mínimo. No mínimo. Dependendo do caso, até mais. Mas no mínimo 3 sessões. Que no seu caso, você associa... Eu associo a outros outras tratamentos, terapias, né? sim. Outras terapias. Então, mas isso mesmo acaba no consultório, fortalecendo um pouco. Embora eu integre aí outras terapias, é essa média, no mínimo. Geralmente eu coloco no mínimo 4, mas porque eu tenho retornos também, né? A pessoa vai retornar. Mas o resultado é fantástico, né? É que o Reiki, ele, assim, eu tenho um carinho, né? Eu sou apaixonada pelo Reiki. Não, mas quem entra, quem conhece, independente do lado que esteja, né, eu sou reikiana, mas eu sou apaixonada também, mas quem recebe também, né, quem procura a terapia, experimenta a terapia, se apaixona também, né? Eu admiro porque eu conheço algumas pessoas que fizeram, né, também o curso de Reiki e que não
simplesmente não se utilizam dele para nada, nem para autoaplicação. É um desperdício, né? Porque É um assim, desperdício. porque uma vez reikiano, você é reikiano, né? E você consegue trabalhar a Sim. energia a seu favor, Sim. né? E as pessoas precisam entender que esse autotratamento só te fortalece. E ele não causa nenhum... Não, Se não nenhuma- fizer bem, não vai fazer né? mal, que aliás, né? a gente sabe que só vai fazer bem. Só bem, não é? Só. Sandra, como sempre, né? A gente tá aqui de coraçãozinho, eu e você, ligadas. Vamos marcar um Vamos. próximo encontro. Outros e outros para falar de chácaras e várias Vamos. outras coisas que são centros energéticos, que é muito legal, que a gente fala das emoções, dos sentimentos. Combinado? Combinado. Muito Mas, obrigada. Imagina, eu que E agradeço. que o seu canal realmente te traga muita coisa boa, prosperidade. Amém. Não só prosperidade física, financeira, mas também para pessoal. sua vida pessoal. Amém. Obrigada sempre. Pessoal, quero convidá-los a acessar minha rede social. Entrem no meu Instagram, Facebook, YouTube. Eu estou à disposição, caso vocês queiram falar comigo. Se inscrevam no meu canal. Podem me chamar no link na bio. Vocês falam comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, amor.